Olha, vários assuntos importantes, inclusive destaque internacional que eu chamo a sua atenção. Em um discurso na Assembleia Geral da ONU, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que busca a paz e criticou a selvageria dos grupos terroristas apoiados pelo Irã. Netanyahu negou a possibilidade de cessar fogo e garantiu que Israel vai continuar a lutar para garantir a segurança dos cidadãos. Em fala dirigida ao Irã, o premier disse: se vocês nos atacarem, nós atacaremos. Não há lugar no Irã que nós não podemos alcançar. Isso é verdade para todo o Oriente Médio. Você, Cristiano Beraldo, como avalia essa fala firme, forte de Benjamin Netanyahu, subindo o tom no púlpito da ONU? Eu li uma porção de críticas e gente, inclusive, criticando Benjamin Netanyahu, porque grande parte da comunidade internacional entende que Israel não tem direito de se defender. Por quê? Bom, Caniato, uma boa parte dessas lideranças internacionais, ela está dominada por uma ideologia aonde se sente na obrigação, com vistas à realidade interna de cada um dos países, de atacar Israel, de defender os militantes, os terroristas do Hamas, do Hezbollah e tal, e colocar tudo num contexto. Quer dizer, eles não assumem que estão defendendo terroristas, mas colocam num contexto de que a resposta de Israel é dura demais para o ataque que recebeu. O ponto concreto é que, se a gente observar como exemplo o que acontece nos Estados Unidos, há um cálculo eleitoral de Joe Biden e agora Kamala Harris em relação a como o eleitor democrata enxerga essa situação entre, inicialmente, Israel e o Hamas e agora contra Hezbollah, Irã, etc. E há a narrativa de que Israel está cometendo abusos, está cometendo crimes de guerra, está cometendo chacinas e etc. Isso colou bem nesse público. Então, o líder fica querendo colocar um peso contra Israel. Olha, se a gente olha isso para os Estados Unidos, que atacou o Iraque, invadiu o Afeganistão, foi para cima do Vietnã, já se envolveu em guerra alheia em vários momentos da história, não faz sentido esse tipo de posicionamento. Então, eu vejo como meramente um cálculo eleitoral que esses líderes estão fazendo. Agora, o que Benjamin Netanyahu, que enfrenta uma oposição forte em seu país e se mantém na liderança de Israel em razão dessa circunstância de guerra, mas o que ele foi fazer na ONU era o trabalho que ele precisava fazer. Esse discurso duro para estabelecer que Israel não irá permitir que grupos terroristas fiquem atuando contra Israel é essencial. Não há nenhum tipo de enganação por parte de Israel. Israel está deixando claro o que irá fazer. E quem tem que se render nesse caso são os terroristas. O Hezbollah, que fica usando o seu papel de partido institucionalmente estabelecido e que, na verdade, é uma corrente política dentro do Líbano, são terroristas financiados pelo Irã. E isso é inadmissível num mundo que fala tanto em proteger e defender democracia. Então, Israel encontrará o suporte de quem precisa suportá-lo. Inclusive os Estados Unidos, que, apesar do discurso de Biden dos democratas, continua dando apoio financeiro e militar para Israel. Israel vai continuar fazendo o que precisa ser feito. Pois é, agora, Dávila, o Ocidente não consegue refletir sobre uma situação que certamente pode chegar para as principais nações europeias, inclusive os Estados Unidos, né? O papel de Israel me parece fundamental nesse momento, mas grande parte da comunidade internacional não lê dessa forma. Inclusive hoje, durante o discurso na ONU, grande parte dos representantes das delegações virou as costas e saiu da sala, né? Enfim, uma sinalização que reflete justamente essa insatisfação com o tom adotado por Benjamin Netanyahu. O que a gente precisa trazer e considerar agora? Eu vou falar lá do positivo e negativo. O positivo é quem saiu da sala são todos os países que não têm nenhuma importância. Quem ficou na sala são os países que têm importância no mundo. Então, a primeira coisa é assim, mostra aí o mundo relevante do mundo irrelevante. Então, essa é a primeira divisão.
E Israel já vem mostrando, não é com discurso, com ação, que vai combater essas duas organizações terroristas e que o combate dessas duas organizações terroristas é fundamental para a paz no Oriente Médio, não só para Israel, mas para o mundo árabe. Então, Israel está fazendo um trabalho que ajuda a trazer paz no mundo árabe. Então, isso é de extrema importância. Por isso que o mundo árabe, os principais potências árabes, não estão criticando Israel. Está todo mundo quietinho porque Israel está fazendo o trabalho para eles, enfraquecendo duas organizações que criam estabilidade no Oriente Médio. Agora, o que eu achei ruim no discurso de Netanyahu, que eu acho que isso é importante, ele não precisava dizer que vai combater o Irã, que consegue atingir qualquer alvo no Irã. Ele não precisava ter feito um discurso duro, porque as ações dele já mostram isso. Eu acho que esse seria um grande fórum para o primeiro-ministro de Israel começar a mostrar assim, olha, você quer acabar com a guerra? Então o negócio é o seguinte, devolva os terroristas, saiam daqui, desmantela os mísseis aqui. Eu acho que ele poderia colocar algumas condições e isso sinalizaria que Israel está tendo uma atitude dura militarmente, vai continuar, mas que também tem uma abertura para uma discussão de paz nos termos que ele definir. Então, eu achei que ele poderia ter dado um tom que está usando a força para buscar a paz. E ao meu ver, ao ter um discurso duro, com ação dura, ele acaba mostrando, parece que ele não quer muito a paz, que ele quer mesmo terminar essa situação só com o uso da força. Então, acho que Netanyahu perdeu uma oportunidade para mostrar que é possível ser muito duro na utilização da força, mas que ele está sempre aberto a negociações e já determinar alguns termos desta negociação. Pois é, reforçando o que o Dávila disse, Netanyahu disse que vai seguir com os bombardeios no Líbano, mas também exerceu uma pressão para alguns países do Ocidente quando ele disse: não estamos só nos defendendo, também estamos defendendo vocês, nosso modelo de vida. Você, Gani, como enxergou, que leitura fez desse discurso firme de Benjamin Netanyahu? Vamos lá, é lógico que Israel tem todo o direito de se defender desses grupos terroristas, sejam eles o Hamas ou o Hezbollah. Agora, a grande dificuldade de Israel, e é uma guerra muito assimétrica, é como fazer isso com o menor dano possível à população civil, porque está morrendo muito inocente em Gaza e está morrendo muito inocente no Líbano. E aí, evidentemente, que isso coloca a comunidade internacional contra Israel, né? A gente viu tanto Estados Unidos quanto França, aliados históricos de Israel, pedindo um cessar-fogo no Líbano. Tudo bem, concordo aqui com o Beraldo, existe também todo um contexto eleitoral. Agora, eu sou bastante cético em relação às ações de Israel, infelizmente, tanto em relação ao Hamas quanto em relação ao Hezbollah, que vai trazer uma paz definitiva no Oriente Médio. Veja, os Estados Unidos invadiram o Iraque, derrubaram a ditadura nefasta de Saddam Hussein para tentar implementar ali uma democracia. Não veio democracia, hoje o Iraque é um verdadeiro caos dominado por milícias. No Afeganistão, os Estados Unidos ocupou por quase 20 anos aquele país. Não adiantou absolutamente nada, não conseguiu nem conter 150 mil criadores de cabra. O Talibã voltou ali, tomou o poder. A situação também não se resolveu. Em 2006, Israel tentou isso no Líbano e não conseguiu. Então, a situação é muito complexa. Eu tenho a solução? Não, não tenho a solução. Eu só estou mostrando aqui que esse caminho escolhido pelo governo de Israel, por Benjamin Netanyahu, não me parece que é o melhor caminho, inclusive para Israel. E, por fim, uma escalada desse conflito com a entrada do Irã seria devastador. O Irã não é um país simples. O Irã não é um país trivial de se invadir numa guerra convencional. E, possivelmente, se ocorrer um conflito entre Israel e Irã, e isso arrasta Estados Unidos automaticamente para o lado de Israel, seja com presença física, militar, ou uma guerra por procuração. Mas qual que é o problema do outro lado? O Irã, além de um efetivo militar muito grande, é um país extremamente bem relacionado com a Rússia e com a China. E aí a gente está falando da possibilidade de uma guerra mundial.
Pois é, agora, Beraldo, trazendo justamente esses pontos levantados pelo Gani, é um problema quase insolúvel? Haveria outro caminho que não da força? Não, na verdade, o outro lado deixa claro que não há nenhum caminho que não da força. Eles não entendem nenhum outro idioma que não da força. Quando um grupo invade um outro país, como aconteceu em Israel há um ano, e comete as atrocidades que aquelas pessoas cometeram, porque, veja, acusam Israel de lançar uma bomba, que aí a bomba cai num lugar tal, aí falam, Israel bombardeou uma escola, e não é isso, né? Obviamente o Hamas, isso ficou demonstrado, o Hamas escondendo seus armamentos e tal nesses ambientes, em hospitais, em escolas, justamente para ter a narrativa dessa Israel malvadona que fica matando criancinha, só que não é isso. Quem matou criancinha foram os terroristas do Hamas que invadiram Israel e mataram um a um mais de 1.200 israelenses, além de inúmeras outras atrocidades, além de 200 de pessoas que foram sequestradas e levadas para a faixa de Gaza. Então, quando Israel responde na língua que eles entendem, que é a língua da força, do poderio militar, da tecnologia militar. Algo que eles não estão nem próximos de conseguir. Por isso o Irã hoje fica na defensiva. A gente não pode se esquecer que há talvez um mês, Israel, dentro do Irã, matou dentro do Catar, não foi isso? Matou um líder iraniano. Da Síria. Da Síria, a embaixada da Síria. E isso aconteceu e até agora o Irã está, enfim, observando. Não, foi durante a posse do novo presidente, foi durante a posse do novo presidente do Irã. Israel conseguiu matar ali um líder terrorista e o Irã ainda não deu uma resposta direta. Está usando o Hezbollah, está usando o Hamas. Porque alguns lançamentos pontuais, né? Mas tem receio de comprar essa briga. Agora, tem um outro ponto que eu queria colocar na esteira do que disse o Gani, que é o papel da Venezuela diante desse cenário. A Venezuela está na parte norte da América do Sul, numa posição estratégica para quem quer travar uma guerra ou considera travar uma guerra com os Estados Unidos. Então, Gani, eu pergunto, será que neste momento a Venezuela está sendo usada para a construção de uma base militar dessa aliança Irã, Rússia, China? É factível, eu acho que a sua pergunta é muito boa, Beraldo. E, inclusive, eu vejo que os Estados Unidos deveriam cuidar muito mais do quintal América Latina, até porque a zona de influência americana se dá de uma maneira muito mais natural, dado este risco Venezuela, do que, por exemplo, se meter lá na guerra entre Rússia e Ucrânia. Estou pensando aqui do ponto de vista estratégico para a segurança da América Latina e do próprio Estados Unidos, dado que a Venezuela claramente tem aliança tanto com Rússia quanto com China. Talvez fosse um evento fundamental para a entrada dos Estados Unidos nessa situação que envolve a Venezuela por aqui, né, Dávila? Com certeza. Eu vejo dois pontos aí importantes, mudando o contexto hoje na política no Oriente Médio. Primeiro, antigamente, outras potências do Oriente Médio acabavam dando guarida para essas organizações terroristas, né? E hoje, esse apoio vem caindo por duas coisas. Primeiro, porque há uma tentativa de reinvenção econômica dos países no Oriente Médio. Todos esses países produtores de petróleo estão buscando sua nova vocação para futuramente um mundo onde o petróleo vai cair. Então, todos eles vêm fazendo um esforço para mostrar que são países confiáveis, previsíveis, que respeitam as regras do jogo. E essa mudança de mentalidade não combina em apoiar movimentos terroristas. Então, vem caindo esse apoio. Inclusive, Gani, está acontecendo uma coisa interessante, é o Irã não apoiando o Hezbollah nesse momento crucial. O Irã deu uma declaração anteontem, dizendo assim, lavando as mãos, falou assim, olha, você já tem armas suficientes para se defender. E tipo assim, nós não vamos colocar mais um centavo aqui nessa guerra que vocês estão fazendo com Israel. Então, há uma mudança de contexto, porque há uma mudança, vamos dizer, do eixo geoeconômico na região. E isso muda muito dar guarida para movimentos terroristas que criam instabilidade.
A pior coisa, quando você quer atrair investimento, e o Alan Gani é o nosso economista na bancada, é você criar instabilidade na região. Você espanta investidor ao invés de atrair investimento. Então, eu entendo que há um movimento diferente hoje no Oriente Médio. Por isso que eu entendo que Netanyahu perdeu uma grande oportunidade para dizer o seguinte: quer acabar com a guerra? Devolva os 200, meus 180 reféns aí. Se o primeiro ataque que tiver aqui, nós vamos jogar duro, precisa entregar 1 ou 2 líderes aqui e nós vamos fazer um plano econômico com os outros países árabes aqui para que esse lugar não se torne um antro de terrorista, como é o caso da faixa de Gaza, onde há 68% de desemprego entre jovens. Isso aí é uma fábrica para fazer terrorista, tá certo? Não tem outra coisa para fazer. Então, eu entendo que nós temos uma mudança de contexto no Oriente Médio. E eu vejo que Israel, jogando duro, olhando nesse retrovisor do passado, perdeu uma oportunidade para se colocar como Israel de sempre, que defende a sua soberania, é duro no combate à organização terrorista, mas se aceitar essa e essa condição, teremos paz no Oriente Médio. Então, faltou um gesto que seria muito importante para tirar essa imagem de que Israel é só belicoso e que não sabe conversar.